Silêncio necessário. O silêncio faz grande falta na civilização contemporânea. Fala-se em demasia e, por consequente, fala-se do que não se deve, não se sabe, não convém, apenas pelo hábito de falar. A falta de um assunto edificante ou com indiferença para com ele, utilizam-se de temas negativos, prejudiciais ou sórdidos, envilecendo a própria alma, enxovalhando o próximo e consumindo-se energias valiosas. Há uma preocupação muito excessiva em falar, opinar, mesmo quando se desconhece a questão. Parece de bom tom a postura de referir-se a tudo, de tudo estar a par. Aumenta assim a maledicência, confunde-se as opiniões, entorpece-se os conteúdos morais das palavras. Se cada pessoa falasse apenas o necessário e no momento oportuno, haveria um salutar silêncio na terra. Faz silêncio diante de observações pejorativas, de assuntos prejudiciais, matando, ao seguir a informação malsã. Quando te tragam opiniões infelizes, reclamações, queixas que põem mal diante de ti o ausente, seja ele quem for, não te deixes contaminar pelo morbo da palavra insensata. Há pessoas que se autonomeiam fiscais do próximo e não se detêm a examinar a conduta, deste modo reprochável. Raramente falam bem, referem-se ao lado bom das pessoas e dos acontecimentos, porque não era visível a antiga face oculta da lua. Isso dava margem às mais variadas conjecturas, sempre exageradas, fantasistas. Todas as pessoas possuem o seu lado oculto, certamente negativo em umas, quando admiráveis noutras. A observação, sob alta dose de má vontade, apenas vê o que quer e fala do que gosta. Não opines mal a respeito de ninguém, mesmo que o outro mereça. Tampouco te deixes amaranhar pelos que lhe falam mal do próximo. Eles terminarão por submeter-te à opinião que lhe apraz, armando-te contra aqueles com quem não simpatizam. Falar bem ou mal é um hábito. Quando as referências são acusadoras, levam a alma da vítima à morte, porém, suicida-se também aquele que sempre aponta o erro. Usa o silêncio necessário, não a mudez caprichosa, vingadora, mas a discreta atitude de inquietação e respeito. O silêncio faz bem àquele que o conserva. Jesus calou muito mais do que falou. Os seus silêncios sábios são o atestado mais expressivo do seu amor pela humanidade. Pensa nele quando chamado a falar insensatamente e imita-o, que assim seja. Senhor Fernando, pode fazer a prece inicial, por favor? Pai, que Deus Jesus esteja com todos. Seu Espírito reencarnado ou desencarnado, que se conta presente neste momento, nesse lar de caridade. Deus, meu Pai, hoje te pedimos,
Não vamos citar nome de ninguém, mas a todos os enfermos do corpo, da alma, que se encontra presente nesse laço de caridade, e pedindo por todos os entes queridos da minha esposa que se encontra enfermo lá no Rio Grande do Norte. Não vamos citar nomes, que são vários, e os meus também que se encontram. Sabemos, Deus, que é a missão de cada um de nós, mas a nossa condição espiritual é tão imperfeita que nós só sabemos pedir e ainda não sabemos agradecer, porque pedimos 10 e agradecemos 1. Ó Deus, protegei ao nosso planeta Terra, pois sabemos que vós nos deu a oportunidade de reencarnarmos nesse planeta tão maravilhoso, tão perfeito, que nós não sabemos aproveitar essas condições que nós estamos tendo, essa oportunidade de melhorarmos a nossa condição espiritual. Muito obrigado, Deus, por tudo, e passando a palavra ao nosso irmão que dirige os trabalhos da manhã de hoje nessa casa de caridade de Geraldo de Aquino. Que assim seja. Vamos pedir o Elton para fazer a leitura, né, do nosso Livro dos Espíritos, questão 351, né? Exato. Então, vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, a questão número 351. A pergunta: no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Não é esse finalzinho, hein? Ainda tem mais ainda. É só um instante, ele leu assim, essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Ah, é isso aí. Vai, Elton, nesse intervalo. Continuando, nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Ele coloca aí uma palavra que eu acho que é um pouco inadequada, ele põe perturbação. A coisa não é tão perturbante, é mais hipnótica. É semelhante a uma pessoa que chega cansada e vai ver televisão. A televisão vai te deixar meio relaxado, meio tonto, atordoado, e você entra em sono, numa sonolência. E ele faz essa analogia ao sono. Então, a perturbação a gente conota de uma forma meio perturbadora mesmo, meio agressiva. E o hipnótico não, já é uma coisa mais relaxada, deixando ir,
Então cria um certo terror, né? Mas eu acho que isso aí Mas isso aí de vocabulário. Lógico, da época não tinha esse é uma nível de coisa que, hipnose. vamos dizer assim, ficou um pouco ultrapassada. Por quê? Porque essa perturbação nada mais é de um afastamento, né, daquela consciência fixa, né, vamos dizer assim, numa sonolência, como se fosse uma sonolência, e o espírito ele fica como se tivesse sonolento mesmo. E o que vai acontecer? As coisas vão passando e vai chegando até aquele ponto em que ele vai despertar já na condição, vamos dizer, intrauterina, né? Mas só que tem um detalhe. O espírito, quanto menos evoluído, ele tem uma hipnose ou uma perturbação maior do que o mais evoluído. E a gente vai ver também a nossa forma, o tamanho nosso, a nossa cabeça quando a gente nasce é 1/3 do nosso tamanho. Tu pega ali, põe mais 2 cabeças, é o bebezinho ali. O tamanho das duas, da cabeça, tu põe ali mais 2 vezes, é o tamanho do bebezinho. Hoje a gente vai ver que a nossa cabeça é 1/7, 1/8 do nosso corpo. Então, quer dizer, a cabeça não desenvolve tanto depois como o resto do corpo. Mas é que a nossa parte mental elaborada é muito grande para sair no canal vaginal da mulher. Por isso que lá na hora do toque lá é para saber se a cabeça está aqui, já está no ponto certo de nascer. E aquilo tudo é armazenado e o corpo demora ali anos para voltar à memória normal de homem. Vai dizer aqui, eu já disse até na... Por quê? Por causa disso. A complexidade para botar uma consciência muito maior do que a do animal. Como eu disse lá da girafa, a girafa, ela nasce já caindo de 3 metros de altura, sem SUS, sem médico, sem nada ali. Cai de 3 metros de altura, se esborracha no chão, logo já levanta em 3 horas de vida, a girafa está correndo mais do que qualquer um de nós aqui. Porque senão, daqui a pouco ela é presa ali, ela pega por algum predador e morta rapidamente. Então, a girafa é outra constituição para aquele material mais simples, tudo mais rápido. Agora, a consciência do homem demora muito mais tempo para se formatar dentro todo o lado cerebral criado. Pelo que eu entendi ali na resposta que Elfo colocou, a passagem do lado espiritual para o humano. Aí você tem esse apagar, apagar do que foi a sua vida, acendeu, começando uma vida nova, e quando você fizer a tua passagem, vai ter o acendimento de todas essas vidas passadas, correto? Não, ele vai lembrar do consciencial. O resto é instintivo. Ele vai lembrar, ele não lembra do nascimento dele, mas lembra de fases. Fatos marcantes, né? E o resto é intuitivo, que é traço da personalidade, né? Na realidade, cientificamente falando, talvez a evolução espiritual esteja justamente voltada a isso, né? Você várias vezes vir e voltar com essas experiências que você vai pegando. Te modelando. Cientificamente, até tem comprovação através do depoimento de pessoas que passam por esse processo, né, de quase morte, né? O Renan ontem estava falando alguma coisa sobre isso, né? Tem um filme que passa até na sessão da tarde, eu vi na sessão da tarde, A Vida que Eu Tive. Uma mulher que lembra, que vai começando a lembrar a vida que ela teve no passado. Aquilo ali não foi conversa fiada, não. Diz ali que foi fato mesmo, é um relato real. Então, a mulher morava nos Estados Unidos e começou a lembrar
de como ela era na vida passada. Ela morreu com 3 ou 4 filhos, uma mulher e 3 meninos, e ela começou a ter flash da vida dela, e aquilo começou a perturbar muito. Aí ela teve a coragem de ir lá na Europa, naquele endereço. Ela lembrava de tudo. Ela, quando chegou, olhou. Esse filme é muito legal. Eu não sei o nome do filme direito, se é A Vida Que Eu Tive, alguma coisa A assim. minha vida não é tua vida. Não, Não sei, não não, sei. esse não, esse não. A senhora foi procurar os irmãos. Então, os irmãos não, os filhos. Não, nessa Não. minha vida é tua vida. Tem um autor não espírita, americano, que tem uma série de relatos de espíritos que lembram de vidas passadas. Tem um livro, eu tenho esse livro. Você tem? Eu tenho. Muito São interessante. 12 relatos. E aquilo ali é comprovado, foi pesquisa científica que foi realizada. Tem do aviador, tem do não sei quem, tem a opção de relato. É um livro que vende na banca de jornal. Vamos lá, o Milanês aí. O Milanês aí vai destrinchar para a gente de uma forma muito lúcida, muito clara, né? No intervalo entre a concepção e o mecanismo e o nascimento, no intervalo entre a concepção e o nascimento da criança, o espírito entra em um estado de sono, como se verdadeiramente estivesse dormindo. É o espírito recebendo influência da matéria e doando a ela a força para a renovação da vitalidade de que a memória é portadora. Você observa o seguinte: quando você poda uma árvore, né, a gente percebe que ela fica naquela fase, parece que está acontecendo isso lá em casa com um pé de uma determinada árvore ali, que eu podei, e se você olhar, você diz, morreu. Aí daqui a pouco começa a surgir os brotos, cara. É um processo semelhante, né? Em nada na vida podemos generalizar. Os roteiros do espírito são traçados de acordo com a sua evolução espiritual. O espírito de alta capacidade espiritual não perde a consciência no intervalo entre a concepção e o nascimento. Nem perde tempo. Ele trabalha quase como se estivesse livre da matéria. Sabemos que Maria de Nazaré e Francisco de Assis, 2 astros de luz, no intervalo entre a concepção e o nascimento, continuaram trabalhando em favor da humanidade e não foram atingidos pelo sono devido a seus níveis de evolução. Isto é uma amostra para as futuras reencarnações. Isso aqui também isso aqui é legal, que chancela aquela mensagem do Evangelho de Jesus largando o pai e a mãe e indo conversar com os religiosos, né, do alto escalão lá do Sinédrio, e fazendo afirmações muito claras, muito lúcidas, que até assombraram aquelas pessoas sábias de então, né? Então a gente começa a compreender que não é uma coisa fantasiosa, aquilo ali demonstra claramente que é fato. É fato, aconteceu. Ele tinha essa consciência já mesmo como Eu estava criança. pensando aqui no autor clássico, no autor de música clássica aí, O Beethoven, 9 anos já compunha, né, Mozart. cara? Pô, como que com 9 anos uma criança vai fazer composições a nível de... O espírito mediano, porém, passa por um período de perturbação e dorme o sono da esperança. Era isso aí que eu estava querendo dizer naquela hora, exatamente. Enquanto o espírito abaixo do mediano fica totalmente inconsciente do seu estado e somente vai ganhando a consciência quando desencarna. Mesmo assim, em muitos casos, essa recuperação é lenta, pois a natureza a nada violenta. É nesse sentido que estamos trabalhando com Jesus Cristo, para que os espíritos avancem na escala a qual pertencem e passem a acordar em todas as direções da vida, sem perderem a consciência do seu estado. Eis porque a ignorância deve desaparecer, para que o trabalho aumente em favor dos que sofrem nas sombras. Aí, nós observamos que hoje em dia o espírito ele completa
vamos dizer, o amadurecimento já não é mais a partir dos 7 anos. Nós vemos crianças que com 3 anos estão com um desenvolvimento mental tão grande que os pais, por não conhecer essa fase espiritual que estamos atravessando, acham que aquilo ali é uma bênção divina, acham que aquilo ali seja um caso especial só para aquela criança. Então, hoje em dia, o desenvolvimento da locomoção do tempo faz com que os espíritos, a criança com 3 anos já está desenvolvida, está aquele estado de perturbação e tudo, complemento para a consciência humana, já não precisa de 7 anos mais. Ele pode ser isso que tu diz, mas pode ser a evolução da tecnologia. Hoje a criança com um ano e meio já está com o celular na mão e vendo coisas lúdicas, coisas luminosas, e aprendendo muito mais rápido. Quer dizer, surfar nessa onda religiosa, às vezes a gente assina atestado meio de devaneio. Mas faz parte do processo mesmo, né, de evolução. Tudo é um contexto geral, só. As obras básicas da doutrina espírita devem ser sempre lidas e estudadas para que se tenha uma noção da vida que se deve levar, santificando sempre os pensamentos, palavras e obras com base no amor. Só um segundo. O Miramês, isso aqui aconteceu no livro que nós lemos ontem, está acontecendo hoje. A recomendação que ele faz para a leitura das obras básicas da doutrina espírita. Porque por mais que a literatura, né, ligada aí ao espiritismo, ela traga novidades, a base ainda é o livro dos espíritos, né, o Pentateuco, os 5 livros. A gente não pode deixar de fazer a leitura dos 5 livros, porque a partir dali é igual ao Evangelho. Você não pode abrir mão do Evangelho de Jesus, porque o Carlos acabou de fazer referência, né, para comprovar um fato que o Miramês está falando hoje, do que foi lido lá dito por Jesus há 2000 anos. O mesmo é Kardec. Então, é muito interessante essa advertência do Miramês. E a gente ficar atento, que ele coloca uma coisa muito, muito interessante aqui, que é que um condicionamento nosso, a primeira mensagem lida mostra que o ato de falar bem, de pensar bem, de agir no bem, é condicionado a um hábito. E a leitura espírita vai desanuviar muitos fantasmas, muitas situações que a gente ignora por desconfiar, para a gente ter essa situação bem clara. O Erei colocou ali, eu falei, isso aí pode ser também a tecnologia. Se a gente falar uma coisa dessa para um leigo, uma pessoa que não é espiritualizada, vai falar, já vem um fanático aí, já vem esses espíritas malucos achando que sabe de tudo. E a gente assina atestado meio de místico, macumbeiro, ignorante, por não entender o momento, o time ali. Eu não posso falar isso para aquela pessoa que ela não é espiritualizada, ela não trabalha um consciencial no mesmo canal, no mesmo rio que eu trabalho o meu. Joana de Ângeles deixou bem claro na primeira leitura, né, que a gente tem a mania de opinar em tudo. E às vezes a gente opina sem conhecer o assunto. A gente tem que primeiro, né, pegar uma formação legal daquele assunto para depois a gente falar. O espírito, no intervalo da concepção ao nascimento, ainda não está reencarnado, apenas ligado por laços ainda frágeis. O toque de maior segurança é dado no momento do nascimento, prosseguindo até aos 21 anos de idade. Em raros casos, antes desta idade, o espírito se encontra adulto, com todas as suas possibilidades de independência, respondendo por ele mesmo ante a sua consciência e a Deus, pelas promessas feitas no mundo espiritual. Nada fica sem a proteção de Deus, nosso Pai de amor, em todos os intervalos em que a alma sonha. As mãos do Divino Mestre operam
em sequência permanente para o restabelecimento da individualidade da alma, para que algum dia ela possa se libertar e conhecer a verdade. Então isso aí é uma empreitada que Jesus tem uma necessidade de acelerar para a gente cada vez mais, ao nascermos, estarmos conscientes. E isso depende da nossa elevação moral, para ter essa consciência já mais instantânea ou mais imediata. Então, se a gente se retardar na ignorância, a separação do joio e do trigo deve estar por aí, porque a gente não vai estar condicionado igual aos outros, não vamos estar no mesmo patamar de despertamento que os outros. E aí a gente pode ser uma aberração ao visitar esses mundos de espíritos mais concisos, mais adiantados, e a gente ficar meio bestializado com esse tapor, esse nuviamento até uma certa idade. Um exemplo para isso que você está falando aí seria, por exemplo, hoje em dia está tudo informatizado. A gente está falando aqui, eu, seu Fernando, aqui, da dificuldade que eu tenho, né? E às vezes, não sei, talvez eles tenham também, de manusear esses aparelhos. Você fica um peixe fora d'água, entendeu? Você fica dependendo de outro para fazer as coisas, e isso é muito ruim, entendeu? Então, mesmo se dá em termos morais, éticos. Com certeza. E o lance da tecnologia é a questão de ter tempo para isso. Porque nós nascemos antes dessa tecnologia. A nossa forma de trabalhar, de avaliar, de interagir e de agir é analítico. Abraçar o mesmo. Agora, esse lado mais digital, mais automático, o nosso filho tem, o nosso neto, mas eles já nasceram nessa tecnologia. Mas hoje, para aprender, nós que somos da antiga, tem que entrar lá no YouTube e questionar o que você quer aprender. E ali vem uma aulinha para você aprender. Melhor plataforma, né? Aí você vai ali, o cara vai te ensinar, ó, isso aqui, e das coisas simples para as mais complexas. A gente vai encontrar tudo ali, a questão de ter interesse de aprender. Sim, mas minha colocação foi no sentido assim, de você se posicionar eticamente, moralmente. Não, né? sim, mas eu quero colocar que a gente tem que ter a força da vontade de se Algo lá em Irajá. Aí a gente estava cobrando um negócio. A minha sobrinha, eu peguei meu celular para ela acertar um negócio, para mim que estava cobrando lá de todo mundo. Eu sei que ela fez um serviço. Eu falei, como é que ela fez isso? Daí ela deixou lá no meu celular. Esse dia ela estava muito. Eu disse, não, eu vou mexer não, vou deixar o que Mariana fez aqui, que eu vou ter que aprender a fazer isso. Eu perguntei a ela, minha sobrinha, como é que faz isso? Depois eu ensino a sua. Que ela mora aqui em Paciência, ela veio no domingo, de Paulo, na casa do Miranda. Eu só vim, eu fico lá quase uma semana. Aí eu vim embora, mas eu vou ter que aprender. Demora, mas aprendo. Ao reencarnado, quando adulto, a natureza consciencial vai mostrando, na cadência da sua evolução, algo de que era no passado, de modo que o espírito possa trabalhar nele mesmo, na iluminação dos seus sentimentos. Mas isso aí é questão de percepção. A pessoa tem que ter esse hábito da introspecção, da meditação, de se avaliar e trabalhar os seus conceitos de decisões, de interações e ver, eu agi errado ali, eu ali naquela situação era meio ignorante, quis aparecer. Tivemos uma reunião lá na empresa, onde um promotor levantou a mão e começou a falar uma porção de asneira, que notou claramente que ele quis aparecer. Ele se achou pequeno ali no meio e começou a falar. Eu falei, Levi,
Você tem que entender que às vezes quando a gente tem essa necessidade, é o ego gritando. A gente tem que trabalhar essa sensibilidade para não ser prolixo, não ser cansativo, extenso, em cima de uma situação. E o cara diz que ele está se formando agora em História, que vai lecionar, que eu falei, coitado dos alunos. Ele até tem problema de dicção, até para se falar, você vê que ele tem pouca habilidade. Então, quer dizer, eu não tenho que criar prosélitos para mim mesmo, né? Carlos, o cara está sendo o produto do Brasil que está sendo colocado hoje. O país de hoje, no mundo hoje é assim. Todo mundo dá pitaco em tudo, está sendo coisa do país de hoje. Não, então sente a necessidade de dar o pitaco dele. Às vezes ele nem entende, mas sente a necessidade de dar o pitaco dele. Quando você vê que o lado espiritual é mais desenvolvido no Brasil, onde você vê que as filosofias espiritualistas estão migrando da Europa, da Ásia e vindo tudo para o lado de cá, que financeiramente é mais pobre, você entra meio, será que eu não estou vendo o negativo, o mal, o pejorativo numa porção maior, simplesmente por causa do prisma por onde eu olho, pela janela que eu vejo, que a gente vê muitas situações, porque o negativo dá ibope. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se tem aí na leitura ou se vamos ter que pesquisar fora. Existe a encarnação tríplice, né? Os trigêmeos, gêmeos. O processo é o mesmo que um espírito só a encarnar? Ou esse processo tem uma ligação de um espírito para com o outro? Porque a mãe é uma só. Agora, o processo, vamos dizer assim, tem 3 crianças, né? Três seres ali. E os espíritos que ali vão conceber, né? Vão assistir aquele corpo, aquele crescimento, será que vem do mesmo conteúdo, do mesmo espaço, do mesmo lugar para facilitar? O Miramês conta uma história de 2 irmãs, aí ele fala, esse lado mais científico, são super parecidas, sentem uma a dor da outra. E ele coloca que isso é um compromisso deles, um com o outro, mas de forma ignorante. Porque a pessoa amável, a pessoa do bem, ela sente o problema do outro, mas ela não compra para ela a responsabilidade do outro. O problema todo disso é essa ignorância de você entender que o teu sofrimento é teu sofrimento, não é meu. Eu tenho que ajudar a amenizar, mas a cruz é dele. Então o problema todo é essa ambiguidade dos dois de forma ignorante. Eles nasceram ali gêmeos ou até colados por essa ambiguidade ignorante de vivenciar, de executar, de sentir, de plasmar a mesma coisa. E aí vem numa situação parecida para eles terem ali uma noção de que cada um é seu cada um e sofrer. Essas 2 pessoas nem se casaram, eram 2 meninas, nem se casaram, porque quando uma arrumava um namorado, a outra sentia o mesmo sentimento pelo namorado da outra. Então, quer dizer, a coisa era muito forte. E vem todo um ensinamento para a gente entender e lutar contra isso. Vê se tu encontra Meu irmão tem psicogenético. 2 bisnetos, que eu acredito que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Acho que está com gêmeos, com 3 meses. Vamos supor, se um estiver aqui, o outro estiver lá na esquina, vou começar a chorar,
o outro também chora. Não precisa estar perto, não. E eu trabalhei com o João, quem ainda trabalha lá onde eu me aposentei, o Rafael, ele já está quase seus 50 anos. Ele mesmo disse, ele é gêmeo. O irmão dele é casado, ele não. Não sei aonde ele é. O irmão pode estar onde for. Se sentir uma dor, também sente. Então isso aí dá uma ideia que na espiritualidade, esses espíritos eram muito unidos, eles, vamos dizer assim, propagavam quase que a mesma coisa, se entendiam muito bem. É o que dá a ideia, para poder chegar a um ponto desse, né? É uma união. Será? Eu tenho Pedro Mariano lá em casa. Vamos ver. Tem uma página aqui interessante, que é uma conclusão desse estudo que nós estamos fazendo, relativo a essa questão 351. O desenvolvimento da criança. A leitura sobre as posições teóricas principais do desenvolvimento da criança revela que a base do pensamento é uma visão estritamente biológica sobre o homem, ou seja, temos até o presente momento uma visão materialista sobre a chamada psicogênese. A concepção espírita é espiritualista, considerando o homem uma alma imortal e a vida como criação de Deus. E antecipando-se a todas as formulações teóricas do século XX, no ano de 1857, o Espiritismo assentava as bases do desenvolvimento psicogenético da criança, como podemos verificar na questão 351 do Livro dos Espíritos. A concepção espírita visualiza o início do processo do desenvolvimento do homem no instante da concepção, ou seja, quando temos a união da alma com o corpo. Nenhum teórico, nenhum pesquisador sequer pensou sobre isso. Todos iniciam suas deduções a partir do nascimento, ignorando completamente a fase da gestação. Embora envolvido pela perturbação do processo de preparação e ligação com o embrião, o espírito conserva suas ideias, nunca perde sua individualidade. No tocante às ideias, aos conhecimentos e à percepção de si mesmo, vai entrando pouco a pouco num estado de sonolência, onde tem dificuldade de manter-se pleno, pois, psiquicamente, está transferindo o passado para o subconsciente, deixando na consciência apenas as estruturas necessárias para desenvolver a nova personalidade. Lembremos que estamos falando do processo de uma forma geral, pois a individualidade é única, por isso cada caso é um caso, como se costuma dizer. A resposta dada à pergunta de Kardec levanta ainda outra questão. Nada se perde, pois, se assim acontecesse, já não teríamos a individualidade imortal que pré-existe e subexiste, e sim uma nova alma começando do início, o que não sucede, pois o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Mas o espírito não procede do espírito. Ele deveria falar, mas o espírito não procede do corpo, né? Ou eu entendi? Não, mas ele está falando do... Aqui, ó, vamos ver de novo. Na medida em que, após o nascimento, domina o corpo. Então ele coloca que o espírito readquire em seu estado normal a lembrança do seu passado, sempre de acordo com suas necessidades e sua missão na Terra, sem que isso venha prejudicar sua atual existência. Esse estado normal é vislumbrado nos sonhos, quando, através do sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo e pode vagar pelo mundo espiritual. O psiquismo do ser humano é, portanto, complexo, pois é um ser interexistente, é uma alma num corpo.
ao mesmo tempo que inicia a aquisição de novos aprendizados. Trabalha com os aprendizados que já traz de suas ulteriores existências, que espocam nas ideias inatas e nas tendências de caráter. E após o nascimento, como se dá o nascimento desse ser? A visão espírita tem semelhança com a visão dos teóricos da ciência? A resposta de tudo isso está na questão 352, a ser lida na próxima reunião. Então aí foi mais uma complementação e o que eu achei interessante aí, né, cara, é quando ele faz a colocação, né, de que em 1857 Kardec já antevia, né, o que hoje eles estão começando o que hoje a ciência está começando a entender, né, em relação a essa parte aí toda. Está começando a entender por trás dos bastidores. Oficialmente, eles têm até medo de ir para a Mas fogueira. você vê que quando eles já mandam, já pedem, né, para que, por exemplo, os pais conversem com o feto ainda na barriga e tal, né? Tem muito isso hoje. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa bem atual, né? Bem moderna. Mas isso aí leva para a criação de um lado afetivo do pai com aquela criança. Isso aí é uma forma hoje, nesse lado líquido, né? Instantâneo, toda hora tu tem que comprar, tu tem que ter, tu tem que fazer. Isso é uma forma de você não se desequilibrar e abortar, e matar, e violentar um ser que está nascendo, né? Aí quer dizer, uma forma, às vezes, até inteligente da sociedade que está no comando, de você não ser uma aberração, um grosso, um violento. É que tem determinados pedagogos aí, né, cara, que eles fazem um estudo muito profundo disso aí, da formação da criança. Inclusive tem um que vocês devem ter ouvido falar, que é o Piaget, tem o Botti, né, que o trabalho que esses caras fizeram aí, né, nessa fase de bebê, de infância da criança, é uma coisa muito legal mesmo, entendeu? É uma contribuição que eles deram muito grande. Só que eles não vislumbram esse lado aí que a gente não, tem. Isso que eu ia falar. Né? Eu coloquei esse lado meio interesseiro para aquele que não é espiritualizado. Como que ele não é espiritualizado, está mandando você conversar com um feto que está na barriga. Se você não acredita em alma, em espírito, não acredita em nada disso. É um passo, né, Carlos? Intrinsecamente ele tem que ser, ele só não expressa. Não sei, de repente o lado comercial fala mais alto também. Que o lado comercial também começa a influenciar na história. A malandragem de não apostar em alguém que pode matar ele amanhã. Em 1857 os espíritos já estavam comentando sobre o assunto, né, cara? Muito interessante, espiritismo. Mas se a gente for buscar mais a fundo, mas muito quanto de Kardec, um exemplo. Vamos buscar lá de Soca. Mas era uma coisa muito restrita, Mas, né? se a gente for, é porque, um exemplo, na época de Soca, não existia a mídia. Um exemplo, já no Kardec existia o que nós temos hoje. Então, mas quer dizer que a gente sabe muito pouco, porque no Evangelho de Mas na época de Kardec também. já fala logo muito de Soca, bonito, né? Mas se a gente for buscar lá profundamente, que se deu uma mensagem, que o Divaldo estava presente. Eu não me dei o nome do nosso irmão palestrante, não. Ele fala uma coisa que o Carlos está falando aí, sobre a nossa mente. Falo sobre o livro do Humberto Campos, não sei, o Brasil, o Pata da Nova Record. Então ele pôs um exemplo, o Brasil já pata o Evangelho há muitos anos, reencarnação de irmão. Aí deu uma série de nossos irmãos que reencarnaram no Brasil até reencarnar. Aí ele falou, já daquele tempo. Eu não me lembro o nome desse coisa, mas eu ouvi através do vídeo, essa semana. A gente sabe disso, né, seu Fernando? Mas passa, pode ter que dar uma puxadinha aí mesmo. Aí há todo um planejamento, né, da espiritualidade, isso aí vem de só, quer dizer,
Eu leio bastante o Herculano Pires, então ele, a filha dele, fazem um trabalho muito legal nessa área aí. E você vai buscar lá em 1512 já existia um elemento que ele já pegava. O Brasil não. Já é patrão evangelho já há muito. Né? Então, Por isso que aqui. vocês não desculpem ter falado, né? Não, mas Fernando, porque aí mesmo, deu uma mensagem, deu outros exemplos, ao tipo de Kardec. Então já é claro que nós estudamos, né, o trabalho que Kardec nos deixou. Mas hoje em dia você vê, está tendo né, um exemplo, você se prova com algumas mensagens que a gente já não guardou. Encontra no livro dos Espíritos, não, já é diferente. É como eu estou dizendo, eu tenho lido muito, nós podemos, eu já falei isso várias vezes. Ontem mesmo estava vendo várias mensagens com o nome de Chico Xavier. O negócio não é de Chico. Aí, quer dizer, estão usando o nome de Chico, mas a mensagem não foi boa. Não é que a mensagem é ruim, não, mas a pessoa não tem coragem de dizer. Vamos deixar macumba para macumba. Isso aí Então eu trouxe um livrinho aqui que vem mostrar que há 2000 anos a gente podia entender esse lado de autoconhecimento. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Mateus 15, 11. Podemos ser velas iluminando a estrada de um outro se aspirarmos não apenas à união externa, mas também à interna. É necessário que tenhamos comunicações abertas e honestas. Antes de tudo, devemos abrir o coração aos nossos afetos e jamais esconder segredos ou mistérios a nosso respeito. Quando transcendemos nossos medos, percebemos o que deveria ser dito e, a partir daí, nossa comunicação efetiva se faz presente em nível de alma e não só em nível periférico. Não devemos nos importar com o que as pessoas pensam e falam, nem fazer consenso de opiniões, mas sim olhar para dentro de nós mesmos e seguir nosso caminho. A maioria das pessoas é tão incoerente que é impossível atender às suas exigências e solicitações. Satisfazê-las é tarefa quase inconcebível. Abramos o peito e façamos o que o nosso coração acha correto, pois, de qualquer maneira, seremos questionados. A autorrevelação, no entanto, nos tranquiliza e abranda. Quando informamos aos outros como realmente somos, virtudes se expandem em nós, autoconfiança, autoestima e autodomínio. Não existe maior estímulo para o aprimoramento espiritual do que a decisão de contarmos a quem amamos absolutamente tudo sobre nós mesmos. Deus está sempre contigo para que sinta a sua presença. Basta que estejam também com Deus. O poder superior trabalha em teu favor. Importa que abras a porta da alma para Ele. Fé incondicional é perceber que sempre ganhamos. Isso é uma lei maior. Fé é acreditar com absoluta certeza que a fonte superior está sempre nos abastecendo daquilo que necessitamos. Uma ajuda, aliás, que ultrapassa o limite de nossa compreensão. A vida providencial sempre trabalha em nosso favor. A aprendizagem, às vezes, é dolorosa. Sempre a recompensa é a própria vida, rica, fecunda e prazerosa. Desencontros de sabores são lições de elevação espiritual. Dores e doenças são educadoras da alma. Não desanimes, confiança sempre. Deus está contigo. Procura também estar com Ele. Que assim seja.
Estamos chegando ao término da nossa reunião de hoje. Questão 251 do livro dos Espíritos. Vamos tirar aqueles minutos finais da nossa reunião para nós fazermos aí a nossa mentalização. Onde nós temos os nossos métodos, né, de conversar com Deus. A hora é essa, o momento é esse. Se eu quisesse imaginar o nascimento da consciência através de um devaneio erótico, então eu contaria essa história assim. Era uma vez um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Os dois viviam na mais completa perfeição, junto à natureza. Eles próprios eram a natureza pura. Mas o Criador, sempre autoconsciente, até a página 5, é claro, decidiu mostrar para os dois a árvore da qual eles não deveriam se alimentar. O Criador, sempre estranho e ambíguo, disse isso umas 200 vezes, enfatizou durante todo um dia que aquela árvore era o exato a árvore da qual eles não poderiam comer. Depois disso, o Criador foi embora e ficou olhando de longe, sempre voyeur, como sempre foi. Eva, esse espírito irrequieto, tenso, denso, cheios de conflito e desejo, decidiu ir até a árvore e provar aquele fruto que não poderia ser provado. Seduziu o medroso Adão a prová-lo também. E eis que os dois, então, morderam aquela fruta que o Criador havia dito que não poderia ser mordida. Bom, nós sabemos que eles foram expulsos do mundo natural no qual eles viviam, né? E ficaram muito envergonhados diante do Criador. Não muito Eva, porque Eva já era um resultado, né, de uma outra mulher anterior a ela que não tinha dado certo, né, que foi Lilith, né? Eva é a segunda mulher de Adão, na verdade, na mitologia Zohar. Então Eva tinha alguma coisa de Lilith ali dentro dela. Então ela estava se lixando para o Criador e decidiu realmente sair daquele lugar que não parecia ser bom para ela. Os dois foram expulsos dali então. Ficaram ali por perto, olhando para trás e vendo que, poxa, alguma coisa boa a gente pode ter perdido. Adão mais deprimido do que Eva, né? Agora os dois sentiam vergonha, decidiram se vestir porque viram que tinham órgãos sexuais diferentes, né? Eles não tinham nunca percebido isso, jamais teriam tido uma relação sexual no paraíso. No paraíso não se tem relação sexual, né? Imagina se um lugar desse pode ser bom. Agora os dois estavam ali sentados, né? Pensando na vida, né? Era mais ou menos umas 5:30 da tarde e Eva sentiu sede. Estavam vestidos assim com uma folha de parreira, uma espécie de tanga daquela época, né? Eva se levantou e foi até um riacho que tinha ali próximo. Se curvou para beber água, né? E ficou numa posição curiosa que lembrava, de certa forma, a posição dos animais. Adão, que estava com a cabeça baixa, ao levantar, viu a cena. Ao ver a cena, ele sentiu percorrer no corpo dele uma emoção que ele jamais havia sentido
durante todo o tempo em que viveu no paraíso. Ele sentiu o coração disparar. O sangue parecia correr mais rápido na veia. Algo percorria o corpo dele, dando uma sensação prazerosa nunca antes experimentada. Ele não conseguia ficar parado ali e começou a se mexer até que decidiu levantar-se e, num ímpeto de fúria, aproximou-se da mulher, abraçando-a por trás. Eva levou um susto, mas um susto muito rápido, porque imediatamente ela percebeu o quanto era bom sentir o corpo de Adão. Ela jamais sentira o corpo de Adão como sentira naquele momento. Ao abraçá-la, apertá-la, cheirá-la, ela sente que ali alguma coisa nova estava surgindo na vida dos dois. Então ele a apertou mais forte. Ele virou ela de frente para ele. E pela primeira vez em toda a história deles, ele a beijou na boca. Ficou horas beijando a mulher dele na boca, experimentando gostos, sensações, prazeres, tornando consciente uma fração gigantesca do próprio corpo e do próprio desejo, nunca sequer avistado quando viviam no paraíso. Eles não se aguentaram mais e rolaram sobre a relva. Rolaram, se abraçavam, se beijavam, até que em algum momento fatal, um penetrou no outro, sentindo uma explosão de desejos. Os dois ficaram ali por horas a fio, experimentando movimentos, sentindo cada aspecto um do corpo do outro. Ao terminar esse encontro, os dois se deitaram com o rosto voltado para o céu. Já era por volta de umas 7h30, 8 horas da noite. Haviam se passado 4 horas e eles nem tinham notado. Com as mãos entrelaçadas, Adão disse à mulher amada: meu amor, a sua iniciativa de comer o fruto proibido e me oferecer foi o melhor presente que você pôde me dar por toda a minha vida. Ela chorou emocionada e o abraçou porque o amava. E os dois, simultaneamente, foram capazes de tornarem-se conscientes de si mesmo e do amor que sentiam um pelo outro. Eva é a grande fundadora da consciência humana. Todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito por essa extraordinária mulher que, curiosa, trouxe para nós a consciência de si e a consciência do amor. E Javé estava por perto, enxergando e rindo, se divertindo, gargalhando.